Boa noite, paz seja convosco? Amém. Amém? Vocês estão aí? Amém, amém. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso segundo dia de programação do Natal. E ontem foi uma noite muito bonita aqui, foi uma bênção, né? E hoje nós vamos repetir a dose, né, Sirlei? Estamos todos aqui para isso. Bom ver cada um de vocês aqui, pessoas que há muito tempo a gente não via, né? E eu quero iniciar lendo a palavra de Deus com vocês. Quem tem a sua Bíblia, vamos ficar de pé nesse momento. Isaías no capítulo 9. A profecia de Isaías a respeito de Jesus. Eu vou direto para o versículo 2. Diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Agora vamos lá para o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos repetir esses atributos do Senhor Jesus? Vamos lá? O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém? A principal pessoa que será homenageada aqui nessa noite é o Senhor Jesus. É aquele que todo culto nós celebramos. Mas hoje nós vamos lembrar desde o seu nascimento até a sua morte na cruz do Calvário, que nos conferiu grande salvação. Vamos orar nesse momento para que o Espírito de Deus já esteja, e Ele já está operando em cada um, aqueles que ainda estão chegando, para que tenhamos uma noite abençoada. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma noite de programação de Natal. Nós, como cristãos, somos os primeiros, devemos ser os primeiros a comemorar o Natal. O Natal cristão, não o Natal de consumo, não o Natal de peru e pinheirinho, isso é secundário, mas o Natal celebrando o Senhor que um dia veio na forma de homem, um menino, na manjedoura, sem alarde, celebrado, recebido pelos anjos, celebrado por reis magos e por pessoas humildes, mas que aqui veio, entregou, viveu entre os homens, milagres realizou, e um dia entregou-se à morte na cruz do Calvário, e seu sangue precioso foi vertido por mim e por cada um, e por cada homem nessa humanidade, para que tenhamos salvação e hoje estivéssemos aqui celebrando o Natal. Fica conosco, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Que Deus abençoe. Venha celebrar conosco o Natal. Túlio. Podem sentar, gente. Nós iremos apagar as luzes, mas eu quero, de novo, obrigado pelas palavras, Dani. Eu quero agradecer a cada um de vocês que vieram essa noite. Que o Senhor possa movimentar o seu coração nesse momento de celebração, nesse momento de adoração. Que você se derrame diante do Senhor. Como fala esse cântico que vamos começar agora cantando, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. É uma lembrança daquele que nasceu e morreu por mim e por você. Diga para o seu vizinho: olha, Jesus morreu por mim e por você. Fala lá, fala para o teu vizinho: olha, Jesus morreu por mim e por você. E a igreja diz: amém. 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 Glória a Deus. Então celebre o Senhor junto conosco. Deus abençoe a todos. Jesus, em tua presença.
As bênçãos da luz.
Jesus nasceu. Aplauda, ele merece todo o nosso louvor. Boa noite, paz seja com todos. Amém. Feliz Natal. Amém, né? Eu sei que já estamos treinando, né, para dizer um Feliz Natal diferente esse ano. Depois da programação de hoje, quem sabe essa expressão, esse cumprimento que dizemos no dia 24, no dia 25 de dezembro, vai ter um novo significado para você. Porque nós vamos compartilhar algumas coisas sobre Natal. Eu sei que esse é um tema que é comemorado há centenas de anos pelos cristãos, né? E muitos outros que não são cristãos também acabam comemorando, mas sem o significado correto,
verdadeiro. E nesta noite nós estamos aqui hoje para compartilhar, para celebrar o Natal do Senhor Jesus. Todos vocês são muito bem-vindos. E eu gostaria que durante essa programação você estivesse muito atento e com o teu coração muito aberto para você poder meditar e refletir sobre as coisas que vamos estar falando aqui nesta noite. O tema da nossa programação é o Natal em Família. E por que esse tema foi escolhido? Porque a cada ano que passa, menos verdade se fala sobre o Natal. Existem muitas tradições, muitos símbolos, muitas coisas que são usadas nessa época, mas que não nos remetem à palavra de Deus. Então essas coisas nós vamos deixar de lado, mas tudo aquilo que nos remete ao verdadeiro significado do Natal, que é o nascimento de Jesus, o Salvador do mundo, estas coisas sim nós vamos dar o seu devido valor, não mais do que a história do menino Jesus, a história daquele que cumpriu a promessa de Deus, de vir e resgatar aquele que estava perdido. E quando nós falamos em Natal, muitas coisas estão à nossa volta. E uma das primeiras coisas que a gente pode ver, e esse ambiente foi todo programado para que você pudesse se sentir bem acolhido, bem à vontade, né? E pudesse aproveitar esse tempo que você está aqui na casa de Deus. E aqui na frente nós temos então algumas coisas que são muito comuns. E foram colocadas aqui porque elas trazem um significado que nos faz lembrar a história do Senhor Jesus. Quando nós olhamos a árvore de Natal, talvez para muitos ela não tenha um significado. Mas eu fui pesquisar um pouquinho e eu achei algumas informações muito interessantes. Uma das informações que eu encontrei foi que em 1530 que se começou a usar pinheiros para festejar o Natal. E contam até uma história que Martinho Lutero estava caminhando pela floresta e olhou no meio daquelas árvores enormes o céu muito estrelado naquela noite. E ele lembrou da estrela que levou os reis magos, os sábios do Oriente até Belém. Então ele resolveu fazer uma coisa especial. Ele levou uma árvore, provavelmente não uma das maiores, né? E colocou uma estrela sobre aquela árvore, para lembrar o nascimento de Jesus. E essa se tornou uma tradição. E nós vamos falar muito hoje aqui de coisas que se tornam tradição. E enquanto isso eu gostaria que você estivesse pensando, quais são as tradições de Natal que você segue, que você tem na tua família? Você também troca presentes no Natal? A maioria de nós faz isso, né? Alguns até fazem um amigo secreto, para não sobrecarregar muito o orçamento. Todo mundo dá um presente, recebe outro presente, todo mundo fica feliz. Mas por que trocamos presentes no Natal? Isso precisa ter um significado que nos remeta ao nascimento de Jesus. E tem. Quem é o maior presente? O Senhor Jesus. Deus prometeu aquele que salvaria o mundo dos seus pecados. A palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, o seu primogênito, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus cumpriu essa promessa e enviou o Senhor Jesus como presente. E quando falamos em presente, também lembramos na história de Jesus dos sábios do Oriente, que levaram presentes para Jesus. Então essa é uma tradição que faz sentido e por isso que nós seguimos. Eu estive lendo algumas curiosidades e encontrei que na Ucrânia e na Polônia se tem alguns costumes interessantes para trocar presentes do Natal. Eles escolhem o filho mais novo da família, vai lá fora na noite de Natal e fica olhando para o céu. Quando aparecer a primeira estrela, ele corre para casa e diz: podemos trocar os presentes. E se naquela noite for uma noite escura, sem estrelas, ninguém vai trocar presente? Não, eles acharam uma maneira de resolver esse problema. As crianças se reúnem
e escolhem o momento, agora, né? Certamente elas dizem, é já, né? Porque as crianças têm pressa de receber os seus presentes. Outra coisa que é uma tradição no Natal é a ceia de Natal. Eu não sei quantas famílias aqui têm a tradição de fazer a ceia, uma mesa bem gostosa, cheia de coisas deliciosas, uma carne especial, uma salada especial, frutas. Eu já ouvi falar, por exemplo, de famílias que comem pêssego em calda, mas só no Natal. Às vezes as pessoas não sabem nem dizer por quê. Ah, não sei, é costume da minha família. A gente nem lembra que existe pêssego em calda fora da época, mas no Natal a gente tem pêssego em calda, né? Ou uma sobremesa diferente que só tem no Natal. Vai pensando aí na tua família como é que é. Eu, durante a minha infância e adolescência, eu morei com a minha avó. E ela sempre me contava muitas histórias da vida dela. E uma das histórias que ela me contou sobre o Natal foi que na família dela, quando ela era pequena, o costume era colher figos próximo da época do Natal, colocavam dentro de cartuchinhos e penduravam na árvore de Natal os figos, a fruta mesmo, dentro do cartuchinho, penduradinho na árvore de Natal. E no dia de Natal, todos iam lá, cada um pegava o seu cartuchinho e saboreava o seu figo bem maduro e bem doce. Quem sabe na tua família tem alguma coisa assim, né? Alguma tradição. Eu estive falando com algumas pessoas da nossa igreja e, por exemplo, a família Mazepa me contou que eles têm uma tradição no Natal. Na noite de Natal, eles se reúnem em família em volta de uma mesa com coisas bem gostosas, com as frutas da época, e eles fazem um momento especial de agradecimento, como se fosse uma devocional, né? Agradecem ao nascimento de Jesus, o Salvador, o Messias, louvam a Deus e depois então trocam presentes e saboreiam aquela deliciosa ceia. Na tua família faz assim? Vai pensando. Uma outra família que eu conversei é a família Oliveira, né, Andreli? E ela me contou uma coisa muito legal que é tradição na família deles. Vejam só, eles têm o calendário do Advento e eles se preparam para o Natal 25 dias antes do Natal. Tem uma casinha cheia de portinhas e janelas, 25 portinhas e janelas. A família se reúne, faz várias tarefas em papeizinhos, um papelzinho em cada portinha, em cada janelinha, e a cada dia do mês de dezembro, uma daquelas atividades é tirada. E a família se compromete a realizar, né, algo relacionado ao Natal. E na tua família, tem alguma tradição desse tipo? Quem sabe está na hora de você começar uma tradição. Mas aí você vai pensar, não, a minha família nunca teve assim uma tradição de Natal. Crie você uma tradição, algo voltado ao verdadeiro significado do Natal. Existe uma grande ideia do inimigo, que é fazer com que esqueçam do Natal. Por isso que há tantas coisas tentando abafar o verdadeiro significado. Às vezes até querem desencorajar os próprios cristãos de celebrar o nascimento de Jesus, para que essa data fique esquecida, mas nós não vamos deixar, não é mesmo? Você pode, com a tua família, alimentar uma tradição, sim, e estabelecer lá dentro da tua casa algo importante, algo simples, mas que vai manter acesa a ideia e a lembrança do nascimento de Jesus. Eu gostaria de ler uma história, e espero que hoje eu possa ler melhor, né? Não me emocione tanto quanto ontem, mas que fala de uma família que resolveu criar uma tradição. Vejam que ideia bacana que eles tiveram, quem sabe você possa fazer a mesma coisa. Nelson conheceu Raquel ainda muito jovem. Assim que ele olhou para os lindos olhos verdes de Raquel, já sabia que ela era o amor da vida dele. Seu amor foi completamente correspondido. Depois de um tempo de namoro, Raquel e Nelson decidiram se casar. Nasceu o primeiro filho,
uma menina chamada Esther. E eles então decidiram que comemorariam o Natal e estabeleceriam uma tradição como família. Nelson e Raquel se comprometeram a contar a história de Jesus na noite de Natal de cada ano de suas vidas. Eles concordaram que leriam a Bíblia em um dos evangelhos, da anunciação do anjo Gabriel a Maria até o nascimento de Jesus na manjedoura, lá em Belém. Cada Natal era ansiosamente aguardado para as comemorações. Depois de alguns anos nasceu o Roberto. E depois de alguns natais a mais, nasceu o Dionísio. Nelson e Raquel, em cada Natal, agradeciam a Deus por ter enviado seu único filho à terra e ensinavam seus filhos a amar Jesus. Mas um dia, Raquel ficou muito doente e ela não resistiu. Ela foi para o Senhor. Nelson, então, ficou com os seus 3 filhos. E coube a ele manter a tradição e criar seus pequenos no temor do Senhor. O tempo passou. Sua filha Esther, seu filho Roberto e o filho Dionísio se tornaram adultos. Eles se casaram, tiveram suas famílias e até hoje comemoram o Natal lembrando da história do nascimento de Jesus. Eles também ensinaram seus filhos a mesma tradição. E os seus filhos estão ensinando aos seus filhos a mesma coisa. E muito provavelmente, esses netos do Nelson farão a mesma coisa aos seus bisnetos. Desta forma, estas gerações, de uma geração para outra, vão manter viva a história do Salvador. E muito provavelmente, todas as gerações seguintes farão o mesmo. Mas você conhece a história do Natal? Essa história que essa família se comprometeu a repetir a cada ano e contar aos filhos e aos filhos dos filhos? Será que você tem tido tempo com a correria da vida, nos anos que já passaram, né? Talvez você viveu já vários anos sem lembrar da história. Se não é a igreja comemorar e lembrar, né? A correria da vida não nos dá essa chance. Mas hoje nós estamos aqui para lembrar da história de Jesus. E eu gostaria de contar com a tua ajuda para lembrar dessa história. Aí, por aí, espalhado nos bancos, existem alguns objetos. E eu gostaria que quem está pertinho de um objeto, quando eu disser o número, você pega o papelzinho, tem um versículo nesse papel e um objeto que daí vai nos remeter à história. O nascimento de Jesus é uma promessa cumprida por Deus. Vocês lembram que quando Adão e Eva pecaram, Deus já prometeu que enviaria aquele que pisaria na cabeça da serpente. E Deus é um Deus fiel. O que Ele promete, Ele cumpre. E Ele cumpriu. Existem inúmeras promessas da vinda de Jesus na Bíblia. Muitas promessas. E eu escolhi exatamente a promessa que nós lemos na abertura dessa programação, que está lá em Isaías. E eu gostaria que a Nani lesse para nós. Pode se colocar em pé, por favor? A promessa, Isaías 9:6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém. Você sabe esses 5 atributos do Senhor Jesus de cor? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quando o Senhor Jesus veio a essa terra, estava aqui aquele que é maravilhoso, aquele que é um Deus forte, aquele que é Pai da eternidade. Pensa nisso, Pai do que não acaba, do que é eterno, do que não tem tempo ou relógio que faça acabar. O Príncipe da paz. Essa promessa foi cumprida.
E como foi cumprida? Como tudo começou? Como que Jesus veio a essa terra? Ele poderia ter vindo de diversas maneiras, mas ele veio da maneira mais óbvia, mais lógica e mais simples que poderia ser. Vamos para o número 2? Anunciação a Maria, Lucas 1:28. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Quem chegou na casa de Maria? Um anjo. Vocês podem imaginar uma moça muito jovem, comprometida com o casamento já, sonhando com o seu casamento, como seria com o seu querido e maravilhoso José. Ai, José, não vejo a hora de a gente ter a nossa vidinha, só nós dois. Eu vou cuidar bem de você, pode ficar tranquilo. E ele devia também estar sonhando, ai, querida Maria, eu não vejo a hora que vamos poder ficar juntos na nossa casa, cuidando um do outro. Eu vou ser um bom companheiro para você, eu vou te proteger, eu vou prover a nossa casa. Mas, de repente, acontece algo totalmente fora do esperado. O anjo Gabriel vem, ilumina aquele lugar e diz: Maria, Deus escolheu você. Deus escolheu você para ser a mãe do Salvador. Vocês já pararam para pensar? Tentaram se colocar no lugar dessa moça? Se nos dias de hoje seria difícil explicar uma gravidez dessa forma, imagine há mais de 2020 anos atrás. Muito difícil. Um misto de emoções passou pelo coração e a mente de Maria. Talvez ela se sentiu assustada, depois com medo. Mas eu acredito que à medida que ela foi pensando e entendendo que no seu ventre o Espírito Santo estava gerando um bebezinho, que seria o Filho de Deus, aquele que livraria os homens de todos os seus pecados. Uma alegria encheu o coração de Maria. E ela pôde então se sentir privilegiada, amada por Deus, escolhida. E chegou a hora de encarar os fatos. E ela teve que contar para José. E ela chegou para José e disse: José, preciso te contar o que aconteceu. Eu recebi a visita de um anjo. O anjo veio e me falou que eu fui a escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Imagina José, como deve ter se sentido. E é por isso que agora nós vamos ali para o número 3, está bem aqui na frente, ó, ninguém sentou, eu vou pedir para a Andreli me ajudar. Vamos ver como que esse José, que estava com a cabeça com outros planos, reagiu. Pois, por ser José seu marido, o homem justo, não querendo expor a em desonra pública, pretendia deixá-la secretamente. Ah, muito bem, né, seu José? O que você está pensando que vai fazer? Vai sair de fininho? Preparou sua trouxa? José pensou, do jeito que as coisas estão, melhor eu deixar Maria, porque vai ficar complicada essa situação. Vou pegar minhas coisas e vou sair de fino. Mas Deus não permitiu. Deus falou com José e explicou para ele que ele não precisava se preocupar, que Deus estava naquele negócio. Deus disse para José: não temas, José, porque o que está gerado em Maria é
do Espírito Santo. Deus fez como sempre faz. Quando estamos preocupados e queremos reagir e fazer as coisas do nosso jeito, e fazer a nossa trouxinha, e resolver os problemas, Deus diz assim, opa, peraí, espera um pouquinho, não é bem assim. Eu tenho melhor para você. Fique tranquilo que eu vou cuidar das coisas. Eu vou te ajudar. E foi assim que aconteceu com José. Então, naquela época, veio um edital, e era a hora do recenseamento. E José e Maria moravam em Nazaré, mas haviam nascido em Belém. E então, todas aquelas pessoas tinham que ir até a cidade que haviam nascido para se cadastrar, para o censo, era o recenseamento. E foi o que José fez, pegou Maria já num estágio avançado de gestação, e vocês sabem, os carros não eram muito confortáveis como são hoje, né? Nem as estradas pavimentadas. Certamente José pegou um animalzinho, colocou Maria sobre o animal, e assim eles foram fazer aquela viagem. E quando eles estavam chegando em Belém, Maria começou a se sentir meio estranha. E ela deve ter dito, José, não sei não, mas eu acho que está chegando a hora do bebê nascer. Acho que naquela hora José lembrou do que Deus tinha dito para ele. Não, o Senhor prometeu que vai cuidar de tudo, então vamos com calma. E começou a ir pelas hospedarias. Vamos nos hospedar, Maria. E daí você vai poder ficar com mais conforto. Chegou numa hospedaria, estava cheia. Foi numa outra hospedaria, estava cheia. A cidade estava assim de gente por causa do recenseamento. Não havia lugar para Maria e José. E agora? A criança estava para nascer e não tem lugar para eles. Mas, como nos diz nos evangelhos, alguém disse, olha, lá nos fundos tem uma estrebaria. Tudo bem que são os animais que ficam lá, né? Ovelhas, bois, vaquinhas. Mas se você se arrumar lá num cantinho, der uma arrumadinha, quem sabe é melhor do que nada. E José então pegou Maria e foi tentar se acomodar naquele lugar. Enquanto isso, outras coisas estavam acontecendo. Nós vamos para o número 4. Vamos ver quem está pertinho do número 4? Gabriel, leia para nós. Os reis do Oriente seguem a estrela, Mateus 2:2. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Os sábios, tem um objeto aí pertinho de você? Traz para mim. Os sábios do Oriente, imagino que não tinham um binóculo desses, né? Mas imagino que algum instrumento para olhar os astros eles tinham, porque eles eram especialistas em estudar as estrelas, os astros, os cometas, tudo aquilo que reluzia no céu. Aqueles homens cheios de sabedoria sabiam interpretar. E eles tinham visto uma estrela diferente no céu. E por isso que eles foram até o rei Herodes perguntar aonde está o rei dos judeus, porque nós viemos adorá-lo, nós viemos trazer presentes para eles. O rei dos judeus? Herodes não gostou desta história. Concorrência não era com ele. E ele disse assim para os sábios: olha, vamos fazer uma coisa. Eu não sei onde está o rei dos judeus, mas vocês vão, e quando vocês encontrarem, vocês voltam aqui para me contar, porque eu também quero adorá-lo. Mentira! Os planos dele não eram esses, não. Os planos dele era acabar com o rei dos judeus,
Por isso que Deus avisou os sábios e disse para os sábios: olha, não voltem por esse caminho. Vocês vão encontrar o menino que vai estar lá em Belém, mas vocês não voltam contar para o rei Herodes, não. E então aqueles homens seguiram aquela estrela, e aonde a estrela ia, eles iam, até que eles chegaram no lugar certo. Estava nascendo o Rei dos Reis. E por isso que o número 5, onde está, vai nos falar da saudação que aconteceu para esse rei. Aqueles pastores cuidavam do quê? Olha só, cuidavam de ovelhinhas, davam uma água fresca para elas, levavam elas num pasto bem verdejante, cuidavam da segurança para que lobos, raposas não atacassem aqueles animaizinhos. E certamente eles estavam muito tranquilos, né? Porque para ser pastor tem que ter esse temperamento de serenidade, de atenção, de estar alerta. Mas aconteceu algo extraordinário com aqueles homens, porque Deus enviou a saudação dos céus para a chegada do Messias. E então apareceu uma grande glória naquele lugar. E os anjos anunciaram: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Na cidade de Belém vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E aqueles pastores viram aquilo, aquela maravilha, aquela coisa gloriosa, e disseram: nós temos que conhecer esse Messias, nós temos que saber onde está o Salvador. E seguiram para aquele lugar. E quando eles chegaram naquele lugar, eles encontraram o menino Jesus. Nós temos agora o número 6, que está bem lá no canto lá. José, leia para nós. Encontraram Maria, José e o bebê deitado aonde? Não, deve ter alguma coisa errada nisso. Como assim? Manjedoura é algo muito mais simples do que isso aqui, gente. Manjedoura é um coxo de animal, onde coloca milho, ração. Como assim? Um bebezinho recém-nascido. Você já viu um bebezinho recém-nascido? Aquela pele macia, aquele cheirinho gostoso, todo frágil, todo sensível, o olhinho ainda nem abriu direito. Como que vamos colocar um bebê num coxo? Ele é o Filho de Deus, ele deveria estar num hotel 5 estrelas, numa maternidade super top. Ele deveria estar num berço de ouro, com lençóis de cetim, com um travesseiro numa fronha de linho, envolto num cobertor de lampura. Mas como assim? O menino Jesus está numa manjedoura? Sim, ele foi colocado numa manjedoura. Certamente José limpou muito bem, higienizou aquele lugar, colocou alguns panos limpos ali e enrolou em faixas aquele bebezinho, mas não houve luxo nenhum.
o Filho de Deus, aquele que criou o mundo, que fez os céus, a terra, as estrelas, o universo, as constelações, aquele que estava com Deus desde o princípio, pôde mostrar a sua glória num humilde lugar. Por quê? Porque ele quis dar essa lição, que ele veio para os humildes, ele veio nos ensinar isso, que não são as coisas luxuosas ou grandiosas ou cheias de fama que importam, a singeleza, a simplicidade, a humildade, isso é mais importante. E então, todos aqueles que ficaram sabendo puderam ver que ali estava o menino Jesus, o cumprimento da promessa de Deus, aquele que ia crescer, se tornar um menino maior, ia frequentar a sinagoga, ia se tornar um jovem, aprenderia o ofício do seu pai como carpinteiro, e depois, quando adulto, começaria uma carreira de milagres. Começaria fazendo milagres lá no casamento de Caná, e durante aqueles 3 anos seriam centenas e centenas e centenas de milagres que o Senhor Jesus faria. Mas um dia esses milagres parariam de acontecer, porque o Senhor Jesus seria preso, seria esbofeteado, chicoteado, condenado, seria pregado numa cruz e derramaria todo o seu sangue. Por quê? Para cumprir a promessa de Deus, para perdoar os meus pecados e os teus pecados. E depois que ele expirasse e entregasse o seu espírito a Deus, ele seria tirado daquela cruz, colocado num túmulo, mas ao 3º dia, ele ressuscitou. Ele viveu novamente, e ele pôde mostrar-se vivo aos seus discípulos, até que subiu aos céus e está à direita de Deus. Esta é a história de Natal. É esta história que não pode ser esquecida, e você pode ajudar a fazer isso, a lembrar dessa história todo ano no Natal. Reúna a sua família, louve a Deus porque Jesus nasceu, porque ele nasceu numa manjedoura, foi colocado ali num lugar tão simples, dentro de uma estrebaria junto com os animais, mas ele cumpriu a promessa de Deus. Ele se submeteu à forma humana, a ser um homem, deixou a glória do Pai para estar nessa terra tão conturbada, cheia de conflitos, mas ele fez isso por mim e fez por você. E nesta noite eu gostaria que você pensasse muito seriamente sobre isso. Nós vamos ouvir uma música agora muito linda, que diz que Deus tem um amor para com você, para comigo, um amor ousado. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro, porque ele nos amou primeiro mesmo sem nós merecermos. Por isso que é um amor ousado. Deus teve a ousadia de nos amar, porque nós não merecíamos isso. Mas o seu amor é infinito, é profundo e é verdadeiro. Então, ouça essa música, pense nisso, e depois dela, se você quiser fazer uma decisão por Jesus, eu quero orar por você.
palavra de Deus diz que o Senhor Jesus é como aquele pastor que tinha 100 ovelhas aos seus cuidados e uma delas sumiu. Mas então ele coloca as 99 em segurança e deixa aquelas 99 ali e vai em busca daquela que está perdida. Será que você tem sido essa ovelha que está longe? O amor de Deus é impressionante, é infinito, é ousado e é suficiente para fazer com que Ele vá lá onde você está, em busca da sua alma, do seu coração, da sua vida. E nesta noite, então, eu quero desafiar você que ainda não tomou essa decisão pelo Senhor Jesus. Hoje você conheceu a história dele. Hoje você entendeu que ele deixou a sua glória por amor. Entregou a sua vida por amor. E foi por amor de você. Então, se você deseja aceitar a Jesus como teu Salvador pessoal, coloque a tua mão no teu coração nessa hora e eu quero orar por você. Você vai ver que o Senhor pode fazer uma grande obra na tua vida. Ele perdoa pecados, Ele faz com que o passado fique para trás. E Ele te faz uma nova criatura, Ele te dá uma nova vida. Você deseja aceitar Jesus? Coloque a mão no seu coração. Vou estar orando por você. Senhor, é um privilégio, Deus querido, que temos de conhecer a história do Salvador. Aquele que cumpriu a tua promessa vindo a esta terra como uma criança, crescendo como um menino, se tornando um homem de milagres e um homem que se submeteu à cruz. E nesta noite, Senhor, nós queremos te agradecer por aqueles que estão tomando uma decisão tão importante, tendo essa decisão de aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal. Escreve os seus nomes no livro da vida, Senhor, e que a partir de hoje eles se sintam novas criaturas, tenham uma nova vida e possam passar a fazer parte do teu reino, aguardando aquele dia em que estaremos juntos com o Senhor na glória. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa história maravilhosa que nos dá esperança para prosseguirmos aqui nesta terra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. A história do Senhor Jesus merece ser contada na tua casa, na tua família. E nós vamos agora, para encerrar essa parte, cantar uma música que fala sobre isso. Então, se você está aí com alguns integrantes da tua família, junte-se a ele, vamos nos colocar em pé e vamos cantar, que nós queremos consagrar a nossa família, o nosso lar ao Senhor. Que a nossa casa não seja apenas 4 paredes, um telhado, uma porta e janela, mas seja um lar composto por pessoas que adoram ao Senhor. E que você possa, nesse Natal, contar essa história que você viu aqui, junto com os seus familiares. O nosso futuro, para te servir.
com alegria queremos com a nossa casa te servir. Talvez muitos aqui, Senhor, não tenham toda a sua casa na tua presença ainda, mas pela fé hoje dizem: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E serviremos com alegria, porque cremos que esse menino que nasceu em Belém, que se tornou homem e que nos salvou morrendo naquela cruz, está vivo e ressurreto e é capaz de transformar qualquer coração, por mais distante que esteja do Senhor. O teu amor, Senhor, o teu amor é impressionante, é ousado, é infinito e pode alcançar aqueles que estão ainda distantes do Senhor, para que cada lar que está aqui possa ser uma casa que serve ao Senhor. Obrigada, Deus, muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou pedir para o Josué me ajudar só um pouquinho antes de passar a palavra para a Suzy. Nós queremos fazer um momento de agradecimento àqueles servos de Deus que têm ajudado, contribuído diariamente, semanalmente, através das devocionais. Quantos aqui fazem parte do grupo de membros da Fonte da Vida do WhatsApp e recebem as devocionais diárias? Temos algumas pessoas aqui, né? Se você deseja receber, no final do culto, informe o teu celular que a gente pode te acrescentar nesse grupo que diariamente, fala comigo, diariamente nós enviamos de segunda a sábado uma devocional. É uma mensagem curta de 5, 7 minutos da Palavra de Deus e um momento de oração. E nós temos então alguns irmãos, pastores, presbíteros, evangelistas, pessoas voluntárias que têm fielmente contribuído com esta parte e enviado estas mensagens. E eu quero dizer para vocês, tanto os que fazem parte do grupo quanto os que fazem as devocionais, que muitas pessoas têm sido alcançadas por essas mensagens e têm sido muito abençoadas, porque há pessoas que recebem e encaminham para outras pessoas que não são da igreja e que ainda nem são evangélicas e nem conhecem a Jesus como Salvador, mas recebem essas mensagens e estão sendo transformadas pelo poder de Deus. Então, esse trabalho não tem sido vão, tem sido abençoado e é por causa desses irmãos que têm se dedicado nesse trabalho. Isso, esse grupo, o José está me lembrando aqui, que esse grupo é um grupo que só recebe a mensagem, não é um grupo que você possa devolver outras mensagens, né? Então, fica um grupo bem enxuto, basicamente com essa movimentação. Ontem, na programação de ontem, a gente tinha alguns irmãos, né, que fazem parte dessa escala. Hoje nós temos a Andreli, pode vir aqui, Andreli, por favor, pastor Ayrton também, e os demais eu acho que já receberam, vem cá, isso. Falta a Madalena, pastor Luiz Carlos, que hoje não está aqui, pastor... Oi? Ah, que legal, então tá ótimo. Pastor Juarez, lá de Araquari, também está nesse grupo, depois vamos estar enviando para ele. E nós estamos dando uma pequena lembrança, né? Porque é o Senhor que vai estar recompensando, mas nós louvamos a vida de vocês, viu? Uma salva de palmas para Jesus. Que Deus abençoe. Amém. Vou passar a palavra a Suzy. Que Deus abençoe a todos e um Feliz Natal em suas famílias. Amém. Que gostoso. Eu já sou chorona por natureza, né? Todos sabem. Mas hoje, assim, a gente se cansa, a gente quer fazer o melhor, mas é gratificante. É gostoso quando o Senhor fala conosco. Você não ouviu ontem, Suzy? Ouvi. Também me tocou. Mas hoje foi mais gostoso. Quero agradecer a todos pelo carinho, você que veio hoje, você que veio nos visitar. Tia Inês, que saudades, estávamos de vocês. A toda a equipe que colaborou, que esteve disposta a estar trabalhando, e a você que nos abençoou, trazendo o mantimento para a gente fazer uma cesta. Eu queria agradecer a todos. Hoje nós fizemos já 6 cestas,
muito gostosa, muito boa. O Elton me falou que tem mais coisas ali que chegaram. Muito obrigada a você que trouxe para essa cesta que a gente vai estar distribuindo para famílias que realmente estejam precisando. E a gente combinou de trazer coisas gostosas, né? Porque assim, o arroz e feijão a gente tem, graças a Deus, ele já tem feito, ajudado, mas a gente fez algumas cestas bem bonitas. Muito obrigada a todos vocês pelo carinho, você que contribuiu, você que não veio, você que está em casa e sabe que você contribuiu para essa cesta. Eu não vou falar nomes aqui porque eu vou terminar sendo injusta, eu não vi quem terminou colocando ali, mas eu sei que todos, com muito carinho, trouxeram para a gente poder estar fazendo esse trabalho. A todos, muito obrigado pela tua participação, quem veio ontem, quem veio hoje, o André e a Lilásia, que não estão aqui conosco, que nos ajudaram a mudar a igreja um pouco, que ficou diferente, ficou gostosa, ficou para receber você. E fica aqui, nossas atividades continuam, você que veio hoje, você que pode vir outras vezes, que bom ter os pais do Guilherme conosco, sejam muito bem-vindos também. Queria que levantasse a mãozinha só quem está nos visitando, assim, só para eu saber quem está nos visitando. A Adela, Roberto, a tia Inês, a Sueli, o Daniel, a Simone, o Carlos, a Nilce, que saudade estava, a Bendinho, o Jean também, que bom que vocês vieram. Deus abençoe. A Solange também, Solange, que bom que você veio. Deus abençoe todos vocês. A equipe, e eu vou agradecer cada um de vocês que teve, pessoal que vocês não veem, Melissa e o Marcos, que estão lá fazendo essa transmissão de som. Muito obrigada, vocês são muito importantes. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Daniel. Amém. Obrigado a você, meu amor. E obrigado ao nosso maestro Túlio. Uma salva de palmas. Como a Suzy falou, cada um contribuiu numa pontinha aí, né? E o Túlio aí foi o nosso maestro novamente nesse Natal. E eu sei que cada um fez o melhor de si. Falei para Sirlei ontem, acima da expectativa, né? O conjunto, o todo, né? A mensagem foi muito tocante nas nossas vidas, nos nossos corações. Irmãos, vamos nos colocar de pé. Se você trouxe a tua oferta, o gasofilácio hoje está na saída ali da igreja. Você pode contribuir na hora que você estiver saindo, tá bom? Não precisa ir agora ali, né? Nós vamos orar agradecendo, porque quero convidar o pastor Orlando para estar aqui, para impetrar a bênção. E no finalzinho temos mais uma surpresa musical aí para você. Fique atento, né? Vamos estar orando então, agradecendo a reunião. E eu quero desejar assim um Feliz Natal, mas um Feliz Natal assim, com aquele teor assim, do que foi pregado hoje. Quando a Sirlei falou assim, cria uma tradição, nós já temos uma tradição nossa lá em casa. Quer montar presépio, quer montar o trezinho de Natal, para as crianças irem assistir, né? Mas eu falei, Natal passado já fiz isso, quero fazer novamente, antes da ceia, nós lermos e meditarmos novamente sobre essa história maravilhosa que marcou a vida de todos nós. Amém? Vamos estar orando. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, pela noite de ontem, sábado, a noite de hoje. As duas foram especiais, as duas foram tocantes em nossas vidas. Enquanto o mundo está por aí, preocupado com o que vão comprar, com o que vão fazer, os irmãos vieram aqui para ouvir a maravilhosa palavra de Deus. E foi tão tocante em nossas vidas, em nossos corações, que eu acho que o nosso Natal em família vai ser melhor ainda do que os outros anos. Porque a viva chama dessa luz que Isaías profetizou, que ela ilumine os nossos lares, que as trevas sejam dissipadas por essa grande luz, a luz do Senhor Jesus em nossas vidas. É que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o grande amor do nosso Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com este povo, com toda a tua igreja, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te guarde e te abençoe em nome de Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Cantam anjos!
Feliz Natal!